Bom dia, vamos corrigir a questão 1 da apostila. Vamos lá então, sejam os conjuntos de números naturais. Conjunto A, vamos avaliar então aqui a propriedade. Bom, todos os conjuntos terão que ter elementos naturais a princípio, né? E cada conjunto terá uma propriedade. A propriedade do conjunto A é que x é um número menor do que 2. Menores que 2, pessoal, o 0 e o 1. Conjunto B. X é um número par maior que 1 e menor que 9. Então, 2, 4, 6 e o 8. O conjunto C. Um número primo maior que 3 e menor que 13. Então, o 5, o 7 e o 11. O 3 e o 13 não entram porque ele diz maior que e menor que. Se ele usasse a palavra maior ou igual, menor ou igual, entraria também o 3 e o 13. Mas como não diz, então só esses três elementos aqui. Pessoal, avaliando os três conjuntos, né? Qual que é a alternativa correta? A letra A diz que nós temos ali nenhum elemento em comum nos três conjuntos. Realmente, ó, não tem nenhum número que está nos três conjuntos. Eu poderia ter um número que repetisse em 2, mas se ele não estiver nos três conjuntos, a letra A já é a correta. Então, já assinala ali a letra A, não tem nenhum elemento repetindo nos três conjuntos. O restante vocês nem precisam avaliar, né? Porque só tem uma alternativa correta. Questão 2 da apostila. Sabe-se que existe uma relação de inclusão entre alguns dos conjuntos numéricos devido aos elementos que pertencem a eles. A respeito dessa relação, assinale a alternativa correta. Então, vamos avaliar então. A letra A diz que o conjunto dos números racionais e os números irracionais possuem intersecção não vazia. Intersecção quer dizer o que tem em comum, né, entre os dois conjuntos. Não há nada em comum entre racionais e irracionais, pessoal. Não há nada em comum, porque o número ou ele é racional ou ele é irracional. Ele não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Então, a intersecção é vazia sim, não há nada em comum. E aqui está dizendo que ela não é vazia, então não está correta. A letra A a gente já vai descartar. A letra B, o conjunto dos números reais é a união entre os racionais e os inteiros. Se a gente unir os racionais e os inteiros, ainda vai faltar os irracionais, tá? Para dar o conjunto dos reais, porque os reais ele engloba tudo, ele engloba os racionais e os irracionais, certo? Então aqui nós temos que é falsa, né? A letra B também não está correta. Vamos avaliar a próxima, letra C. O conjunto dos números complexos é a união entre o conjunto dos racionais e irracionais. Gente, essa união aqui, racional e irracional, é o que a gente chama de conjunto dos reais. Tá? Lá nos conjuntos numéricos, é os reais. E lembra dos reais? Então, tá falso porque a gente nem chegou a estudar os complexos também, né? Então, vamos descartar aqui, os complexos não. A letra D, a união entre o conjunto dos naturais e inteiros tem como resultado o próprio conjunto dos naturais. A união é quando a gente junta tudo. Se eu unir tudo, vai dar os inteiros, conjunto Z, e não os naturais. Então, também está falsa, né? Aqui a gente já descartou todas essas, ó. Só sobrou a letra E. Então, vamos avaliar a letra E. A intersecção entre o conjunto dos naturais e os inteiros tem como resultado o próprio natural. A intersecção, vocês sabem que é o que há em comum, né? Entre os naturais e os inteiros, a gente sabe que o que é comum é os naturais, ou seja, aqueles que são inteiros e positivos. É eles que se repetem nos dois.
Então, aqui a gente tem essa alternativa correta, ó, a letra E. Tá? Deixa eu só marcar aqui para vocês. A letra E é a resposta correta, certo? Pessoal, questão 5. A respeito dos conjuntos numéricos, das suas definições, das relações de inclusão existentes, assinale a alternativa verdadeira. Então, vamos verificar qual delas é verdadeira. A letra A. O conjunto dos naturais é formado pelos inteiros positivos. É correto até certa parte, né? Porque, na verdade, falta, né, o número 0. Então, o 0 também faz parte. E o 0 é um elemento nulo, né? Que ele não citou ali, ele só citou os positivos. Então, por isso, né, nós já vamos descartar a letra A, porque faltou o 0, né? Faltou o zerinho aqui, ó. Certo? Letra B. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos. Ó, de novo, ele não cita o 0. Ele só fala inteiro, positivo ou negativo. Então, novamente, ó, se a gente colocar aqui esse conjunto, ó, menos 1, o conjunto dos inteiros tem que ter o 0. E ele não cita o 0. Então, não cita o nulo, né? Ele só fala dos positivos e dos negativos. Esquece o nulo. Então, é falsa também. Letra C. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos reais. Não, é o contrário, né? Essa relação, né? Os reais que contém os racionais. Então, dentro dos reais tem os racionais e não vice-versa, né? Então, a C também é falsa. A letra D, o conjunto dos números inteiros, deixa eu apagar aqui que ficou ruim. Só fazer um X aqui. D, o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos naturais. Correto, ó, se a gente fizer aquele diagrama, né? Dizer que é os inteiros, dentro dos inteiros tem o conjunto que a gente chama dos naturais. Então, contém sim. Letra D. Não precisa nem avaliar a letra E, então.